Olá, crianças do 5º ano da Rede Municipal de Ensino. Eu sou a professora Adriana Armani, da Escola Municipal Padre Joaquim Saturnino de Freitas, e hoje eu vim trabalhar com vocês o conteúdo de História. Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre os habitantes do Brasil. Como todos nós já sabemos, os primeiros habitantes do Brasil eram os indígenas. Quando os portugueses chegaram em nossas terras, eles já habitavam o nosso território. Bom, a população indígena era formada por várias tribos que estavam distribuídas em várias partes do território brasileiro. Na comunidade indígena não havia acúmulo de bens. Eles tiravam da natureza apenas o que eles precisavam para sobreviver. A educação dos indígenas, ela era toda baseada nos ensinamentos que eram transmitidos pelos mais velhos da comunidade. Na sociedade indígena também havia a divisão dos trabalhos. Cabia aos homens a caça, a pesca, a construção das casas e a defesa das aldeias. As mulheres, por si, ficavam encarregadas do cultivo e da colheita agrícola, da produção de utensílios de redes e de adornos, e também elas tinham grande autoridade dentro do espaço doméstico. A religiosidade, ela está presente em todo o aspecto da vida indígena. Eles acreditavam no pajé, que buscava sempre a força da natureza, e nela ele acreditava que existia um mundo entre os vivos e os mortos. A chegada dos portugueses. Os portugueses chegaram no ano de 1500 e colonizaram o Brasil. Eles chegaram em embarcações, eram 13 embarcações, e era em torno de 1.200 homens. Então, nós vamos ver agora um pouquinho sobre o ponto de vista de cada um. Para os portugueses, eles estavam vendo os índios nus, o corpo coberto com alguma tinta, adornos que eles usavam. Para os indígenas, o impacto também foi grande, porque aí eles viam que os portugueses estavam chegando com roupas, calçados, barbas grandes, e ainda um detalhe, que o cheirinho não era muito agradável, porque eles já estavam há muito tempo em embarcações, então as condições de higiene não existiam. Portugal toma posse do Brasil. Os portugueses começaram a cobiçar os produtos brasileiros e assim foram enviadas novas expedições. O primeiro produto que os portugueses cobiçaram foi o pau-brasil, uma árvore da qual se extraía uma tinta vermelha e que era muito utilizada na Europa. Nesta época, os indígenas trabalhavam. Eles tiravam, cortavam todas as árvores e levavam para as embarcações. Foi criado também as feitorias, que eram grandes construções à margem do litoral, onde eram armazenados os produtos que seriam comercializados. Após explorarem bastante o pau-brasil, houve também o primeiro cultivo agrícola. Era o açúcar que era comercializado na Europa, então houve um grande investimento por parte dos portugueses no cultivo da cana-de-açúcar. Pessoal, já chegamos ao final da nossa aula. No nosso livro tem uma atividade para vocês realizarem das páginas 244 e 245. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Fiquem em casa, estudem bastante. Beijo, até a próxima aula.